Porque não tem mérito nenhum nesse corpo. Eu recebi esse corpo, agradeço por esse corpo, mas eu vou ter um mérito meu quando eu fizer algo com isso que eu recebi. Quando eu me esforço para desenvolver isso aqui que eu recebi, para entregar uma coisa legal, para entregar algo bom para as pessoas, para ser uma pessoa melhor. Nisso sim a gente tem mérito. Nisso sim a gente começa a ter força. E aí a gente consequentemente reduz significativamente as expectativas que a gente tem das pessoas, mas a gente está verdadeiramente vivendo para nós, para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa força. E aí, muito provavelmente, eu consigo também entregar algo de valoroso para as pessoas, para a vida. Além disso que eu recebi aqui. Além disso. E como, então, como que a gente muda esse ciclo, de um ciclo insalubre para um ciclo de saudável, vamos dizer assim? Olhando para os nossos sentimentos. Tá? Olhando, observando os nossos sentimentos. É assim que a gente começa. Porque a maioria de vocês foge da raiva, foge da tristeza, foge da dor. Tenta encontrar uma distraçãozinha nova para não ter que aprofundar naquilo, só naquilo que vai realmente poder promover uma mudança efetiva na vida de vocês. Olhando para os sentimentos de vocês. Por quê? Porque os sentimentos, eles sinalizam coisas sobre nós. Eles sinalizam padrões de pensamentos. Eles sinalizam expectativas, eles sinalizam apego. Então, como esse exemplo que eu dei aqui no começo, eu sentia raiva, mas no fundo, essa raiva era uma dor, era uma tristeza, porque eu dei tanto para eles, eles não me deram de volta quando eu queria. Expectativa sobre o comportamento dos outros. Lembra? Emoções falam sobre nós. Então, quando eu tô com muita raiva, eu não finjo que não tá acontecendo nada. Eu pego lápis, caneta e começo a escrever o que eu tô sentindo, o que eu tô observando. Eu olho para essa raiva, eu olho para o que está em volta dessa raiva e eu trabalho com a empatia e observando o que esse sentimento, é tristeza, é solidão, é dor, o que esse sentimento quer dizer para mim. E quando eu acolho o meu sentimento, eu entendo mais sobre o meu padrão de comportamento, que é ciclo vicioso, e aí sim eu começo a quebrar cada uma dessas crenças que eu tenho. A crença de que as pessoas precisam me validar, a crença de que as pessoas precisam dizer para mim que o que eu faço é bom, porque então eu não vou viver se não tiver ninguém do meu lado para me nutrir? Isso é uma ilusão. Você precisa se nutrir. As suas ações precisam se nutrir dos teus valores. Aí sim você vai tendo força para se sustentar e ir quebrando cada uma dessas coisas que você vai observando, sendo sincera com você, conversando com você, dando espaço para os teus sentimentos fluírem e informarem para você o que eles estão trazendo, olhando para isso. E eu sei que a maioria de vocês fogem dos sentimentos de vocês. Quando tá com raiva, fica andando para lá e para cá, fica conversando com um monte de gente, querendo fugir daquilo que está sentindo, querendo uma saída fácil para aquilo que está sentindo. Não, a gente encara, a gente olha de frente. Vanessa, eu não gosto de escrever, faz uma meditação, eu não sei meditar, fecha o olho, é só isso, fecha o olho, respira e pensa no teu sentimento. Não tem segredo nenhum nisso. Mas quando você fica arrumando desculpas, mas é difícil, mas eu não tenho tempo. Querida, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui 10 anos, você vai estar assistindo essa live de novo com os mesmos problemas. Porque você não está mudando, você não está fazendo nada.
para edificar, para ampliar o repertório de habilidades para aprender e lidar mais e melhor com você mesma. Isso é terrível, terrível, tá? Mas então como que a gente muda? Olhando para os nossos sentimentos vão trazer muito provavelmente a expectativa que está me prendendo nisso, e eu olhando para essa expectativa posso entender minha crença e posso mudar meu comportamento. É assim que a gente muda, tá? E aí, que enquanto eu estava fazendo essas anotações para a live de hoje, eu gosto particularmente muito do Bhagavad Gita, e tem uma tradução que eu li da professora Glória, fantástica, tá? Tem no site da professora Glória, o Bhagavad Gita. Tem no Amazon também outras versões do Bhagavad Gita, mais curtas, mas enfim, o professor Paulo também tem traduções lá em Portugal do Bhagavad Gita. E nesse, né, por que o Bhagavad Gita é tão interessante? Porque ele relata a história de uma batalha entre os Pandavas e os Kauravas. E eles eram primos do mesmo reino. Enfim, a história é bastante longa, né? O maior épico indiano está dentro do Mahabharata. Mas dentro dessa situação especificamente do Gita, ele trata do dilema do guerreiro Arjuna. Porque o Arjuna, ele se viu envolvido numa batalha para reaver o terreno deles, que eles tinham direito. Só que ele ia enfrentar o mestre dele, ele ia enfrentar o professor de yoga dele, ia enfrentar os primos dele, o tio dele. E ele não queria. Não queria enfrentar. Como que eu vou ir para uma guerra e matar as pessoas da minha família? As pessoas que me ensinaram a ser guerreiro. E aí que, durante essa conversa com Krishna, que é a representação da divindade, ele compreende que algo muito maior do que ele mesmo. Ele está aqui a serviço. E na última live eu falei sobre isso também, né? Um dia eu me questionei, eu falei, caramba, mas se isso aqui está errado, se eu olho para alguma coisa como errada, eu estou julgando a Deus, porque eu acredito em Deus. Então eu estou julgando a Deus? Estou dizendo que Deus errou? E aqui dentro do Bhagavad Gita, o Arjuna, ele está pouco conectado com a espiritualidade dele, e ele esquece que a missão dele, né? Qual que realmente é o meu papel aqui diante da vida, nesse lugar de guerreiro? Porque ele está apegado, porque ele está apegado às formas, às aparências, e não está olhando para si mesmo e para a missão, porque ele precisa cumprir. Então, quando ele começa a conversar com Krishna, ele está totalmente abatido, ele está confuso por causa de todos esses apegos, dos desejos que ele tem. E ele vai conversando, então, com Krishna para que ele consiga ter forças para fazer o que só ele pode fazer, porque nesse épico, o Arjuna representa a devolução do bem para a Terra. Então, ele precisava ir para a guerra para devolver o bem para a Terra. Mas ele teve que enfrentar muitas dificuldades. Mas as dificuldades todas estavam na mente dele. Ele ficava confuso. E aí tem uma passagem no Gita que ele diz assim: ter clareza a respeito do seu propósito e focar na sua mente, no corpo e energia na direção do seu propósito, as nossas ações, e olhar para as nossas ações como uma oferta. Eu preciso, então, olhar para quê? Para minha voz interior estar conectado comigo, de alguma forma, desenvolver essa habilidade e compreender que as pessoas falam o que elas bem quiserem, e isso é problema delas, isso não deve afetar as minhas ações. Então, o que as pessoas falam não deveria ser um fator
decisivo nas tuas ações. Não deveria, tá? E aí no livro ele diz assim também: não serão acréscimos que o farão infeliz ou feliz. Talvez o façam sentir-se mais confortável. Se é possível ser feliz e completo, não será através de um processo de transformação, mas através da descoberta do eterno e completo. Será possível dar um basta à busca sem fim de ser diferente e então ser feliz? Faz-se necessário descobrir uma mente que diz basta. Quer entender meu sofrimento, sua causa e solução para esse problema fundamental do ser humano. Somente nesse momento a pessoa torna-se um buscador da verdade de si mesmo, um buscador da libertação do aprisionamento da roda do samsara, que é essa roda de vícios, do contínuo vir a ser, que é o processo que eu falei para vocês. Então, quando eu me conecto realmente com o meu valor, quando eu sei o que eu preciso fazer, eu faço isso porque tem valor para mim e isso basta. Isso basta. Agora, quando eu tô preso num círculo vicioso, quando eu tô amarrado nos desejos de que as coisas sejam de determinada forma, X, Y, Z, eu sempre vou estar suscetível à frustração. E eu vou ter sempre que lidar com a frustração das expectativas que eu crio. Então, não é para hoje, não é agora, mas coloca, de repente, como uma meta para ti, longo prazo, eu olhar para as coisas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem. Eu aceitar a vida como ela é. E eu pedir força para fazer aquilo que só você consegue fazer, que é o quê? Regular a tua mente, controlar os teus pensamentos, para ter bons pensamentos. E pedir força, então, para fazer aquilo que só você pode fazer. Mas ninguém vai fazer.